Hoje, no especial de Ano Novo, falaremos da Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Quem eram esses homens? Qual é a sua história? E qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? A organização, a utilização e as atividades desses pequenos grupos de homens armados não regulares, ou seja, esquadrões de assalto, os squadristi tinham como função fins intimidativos e repressivos contra seus adversários. Em particular, o fenômeno político-social que ocorreu na Itália a partir de 1919 consistiu na violência armada desses esquadrões que atuavam contra os expoentes do movimento operário e de suas organizações. Todavia, esses movimentos operários prejudicavam as fazendas, e essas milícias eram pagas pelos fazendeiros, a fim de que os squadristi dessem um jeito neles. Os squadristi tinham sua base logística nas cidades, de onde se dirigiam para centros agrícolas e operários, câmaras trabalhistas, sedes de ligas, cooperativas, clubes, redações de jornais e gráficas. Devido à cor da camisa, parte integrante do uniforme desse órgão, seus integrantes e a própria milícia eram conhecidos pelo nome de camicenere, nome comum pelo qual a milícia era frequentemente referida até mesmo na historiografia. E são desses homens que a instituição da Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, também conhecida por sua sigla MVSN, foi criada em 13 de janeiro de 1923, durante a primeira reunião do Gran Consiglio del Fascismo, com o objetivo de transformar os squadristi de ação num verdadeiro corpo. Em 14 de janeiro de 1923, o rei Vittorio Emanuele III assinou o decreto número 31, que previa a criação desse órgão. A Milícia Voluntária para a Segurança Nacional estava sob as ordens do chefe do governo, no caso o primeiro-ministro, o Duce Benito Mussolini, em concorrência com as Forças Armadas de Segurança e o Regio Esercito, em relação à manutenção da ordem pública interna e preparar os cidadãos para a defesa dos interesses da Itália no mundo, o que estava escrito no artigo 2º. O recrutamento voluntário envolveu membros da milícia com idades compreendidas entre os 17 e os 50 anos. Quando o decreto entrou em vigor, em 1º de fevereiro de 1923, todas as outras formações de natureza militar ou classificação de qualquer espécie foram proibidas. A milícia foi dividida em legiões, coortes, centúrias, manípulos e esquadrões de acordo com o período do Império Romano. 3 esquadrões formavam um manípulo, 3 manípulos por século, 3 séculos uma coorte, 3 coortes uma legião. Cada área em que se dividia o território nacional incluía um número variável de legiões. Os inspetores de área reportavam-se a um comando geral da milícia. Também havia divisão entre a milícia comum, a milícia colonial e a milícia especial. A milícia ordinária era organizada em legiões, coortes e centúrias. Tinha caráter territorial. Durante as guerras Ítalo-Abissínia e Espanhola, grandes unidades do MVSN foram mobilizadas e participaram nas operações na Segunda Guerra Mundial. Cada divisão do exército recebeu um batalhão de milícia. As milícias especiais eram as seguintes: fronteira, ferroviária, florestal, portuária, postal, rodoviária e universitária. Em 1930 foram criadas a Milícia de Defesa Antiaérea Territorial e a Milícia de Artilharia Marítima. Com a queda do fascismo, o MVCN foi dissolvido e os soldados foram incorporados aos departamentos do Exército. Eles também participaram em todas as operações de guerra naquele período, e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, estava previsto que a cada divisão do Exército seria atribuído um batalhão mobilizado da MVSN, o chamado Battaglione M, ou Battaglione Camicenere. Com a queda do regime fascista e posteriormente com o armistício de 8 de setembro de 1943, a milícia dissolveu-se no contexto da dissolução geral das Forças Armadas Italianas. Os departamentos implantados no norte da península, na França e nos Balcãs juntaram-se em grande parte à recém-formada República Social Italiana e, como conhecemos, Repubblica Sociale Italiana, enquanto os batalhões desembarcados na Córcega colaboraram parcialmente com os nacional-socialistas alemães, lutando contra os outros departamentos do exército italiano, e parcialmente juntaram-se para esse último. Os departamentos da Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale passaram para o RSI e foram absorvidos pela Guarda Nazionale Republicana e pelo Exército Republicano.
Em 6 de dezembro de 1943, o general Badoglio estabeleceu a dissolução definitiva da milícia com um decreto real, no caso, o decreto 16B, no dia 6 de dezembro de 1943. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram pelo que achava ser o certo, eram patriotas e obstinados. No próximo episódio falaremos da GNR, ou Guarda Nazionale Repubblicana. Quero agradecer ao primeiro assinante do canal, Clésio Ferreira. Lembrando que os nomes dos assinantes irão aparecer no canal. Se você deseja colaborar para expandir o canal, faça agora mesmo e tenha acesso a conteúdos exclusivos do canal. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.